Aprenda a medicina de um jeito envolvente e direto, sem precisar abrir um livro. Neste vídeo, vamos explorar o episódio 18 da primeira temporada de Dr. House, onde um caso surpreendente de uma paciente grávida desafia até os diagnósticos mais experientes. Com base em dados confiáveis e na ciência médica mais atual, como os apresentados pelo APTOD, analisaremos cada detalhe dos sintomas, os desafios enfrentados pela equipe médica e as escolhas que fizeram toda a diferença no desfecho desse caso emocionante. Dirigir parecia uma tarefa rotineira para essa paciente, mas, de repente, tudo mudou. Em questão de segundos, uma síncope, aquele apagão súbito que pega qualquer um de surpresa, atirou do controle. Não é todo dia que se ouve falar de alguém perdendo a consciência tão rápido e em circunstâncias tão delicadas. Grávida e já com um histórico obstétrico complicado, ela era o tipo de paciente que fazia qualquer médico acender o alerta máximo. 3 abortos prévios não são apenas números, são histórias de perdas que pesam na alma e no prontuário. Com a pressão arterial dentro do normal, descartou-se logo de cara a possibilidade de pré-eclâmpsia, o grande vilão em muitas gestantes. Mas, como sempre, quando uma porta se fecha, outras se abrem no mundo dos diagnósticos, e foi então que a coisa ficou ainda mais intrigante. A paciente sofreu um episódio estranho. Enquanto comia uma pera, engasgou. Ora, uma pera? Uma fruta macia e fácil de mastigar? Isso não parecia normal. Algo estava errado, algo que nem mesmo ela sabia explicar. Isso nos leva a pensar no que poderia estar acontecendo por trás do cenário aparente. Será que a dificuldade de engolir era apenas um evento isolado? Ou um sintoma de algo maior, algo escondido que ainda não tinha dado as caras? Esses pequenos detalhes, por vezes ignorados, podem ser o ponto de partida para resolver grandes mistérios. O diagnóstico inicial parecia complicado, mas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Dificuldade para engolir algo tão simples quanto uma pera? Não era coincidência. À medida que os exames avançavam, o verdadeiro culpado se revelava: o pulmão. Mais especificamente, um tumor que, silenciosamente, havia tomado conta do espaço ao redor do esôfago. Um câncer de pulmão de células pequenas, raro, agressivo e devastador. Era como uma tempestade se formando à distância, com relâmpagos começando a iluminar o quadro. Esse tipo de câncer não dá trégua. A compressão do esôfago era apenas um dos muitos sinais de alerta. E o mais cruel? Ele não só interferia na vida da paciente, mas também ameaçava a do bebê. Mas, em meio à tensão, os médicos se moviam como estrategistas de guerra, buscando uma forma de salvar ao menos uma das vidas em jogo. Então, como se o cenário não pudesse ficar mais complicado, surge outra peça crítica: o êmbolo pulmonar, um coágulo que se aloja no pulmão, interrompendo o fluxo de sangue e ameaçando a sobrevivência imediata da paciente. A situação escalou de preocupante para crítica. Quando o êmbolo provocou uma hemorragia, a luta pela vida entrou em um novo nível de intensidade. Era tudo ou nada. Porém, enquanto o bebê foi salvo, a luta da mãe ainda estava a fim. O câncer de pulmão de pequenas células escamosas, ou SCLC, é uma forma extremamente agressiva de câncer de pulmão, com características únicas que o diferenciam de outros tipos. Ele é conhecido por crescer rapidamente, se espalhar precocemente para outras partes do corpo e ter uma alta taxa de recorrência, mesmo após tratamento inicial. Embora responda bem à quimioterapia e à radioterapia no início, o SCLC frequentemente retorna em uma forma resistente, o que torna seu tratamento desafiador. Este tipo de câncer ocorre quase exclusivamente em fumantes, especialmente aqueles com histórico de consumo intenso de tabaco. Cerca de 14% dos casos de câncer de pulmão nos Estados Unidos são classificados como SCLC, com uma distribuição quase igual entre homens e mulheres. Ele geralmente se manifesta como uma grande massa nas vias aéreas centrais, podendo causar sintomas como tosse persistente, dificuldade para respirar, perda de peso e, em alguns casos, dificuldade em engolir, como foi visto na paciente deste caso. Ele pode produzir substâncias químicas que levam a síndromes paraneoplásicas, como fraqueza muscular ou distúrbios hormonais, ampliando ainda mais o impacto na saúde do paciente. Fatores como parar de fumar e realizar check-UPS regulares desempenham um papel crucial na prevenção e no diagnóstico precoce. Ao conectar os pontos desse caso, os sintomas apresentados pela paciente foram pistas valiosas que convergiram para o diagnóstico final de câncer de pulmão de pequenas células escamosas. A síncope repentina ao volante, por exemplo, é um evento que pode ser explicado por complicações indiretas do tumor, como hipossemia causada pela compressão das vias aéreas ou até mesmo síndromes paraneoplásicas, comuns nesse tipo de câncer. A dificuldade em engolir, um detalhe aparentemente isolado, revelou-se uma consequência direta da compressão esofágica causada pela massa tumoral no pulmão. Esse achado reforça o padrão de crescimento invasivo característico do SCLC, que frequentemente compromete estruturas próximas. Além disso, o êmbolo pulmonar observado no caso é outra peça do quebra-cabeça. Pacientes com SCLC apresentam maior risco de eventos tromboembólicos devido à hipercoagulabilidade associada ao câncer. Essa complicação crítica não apenas agravou o quadro clínico da paciente, mas também aumentou a complexidade da gestão médica, evidenciando a gravidade da doença. Por fim, o histórico obstétrico da paciente e a hemorragia que quase comprometeu a vida do bebê adicionaram camadas emocionais e médicas ao caso. Essa interação entre as condições clínicas da mãe e a luta para salvar a criança ilustra a urgência e a complexidade dos casos de SCLC, onde cada detalhe importa e pode fazer a diferença no desfecho.